Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz daquele que era, que é e que há de vir. Quero cumprimentar a todos os queridos ouvintes e neste momento gostaria de estar compartilhando com cada um dos irmãos a palavra de Deus que se encontra nas Santas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O versículo 12, referente ao título desta ministração: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Repetindo o versículo 12: Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, meus queridos irmãos? Irmãos, o título desta mensagem é um nome acima de todos, a qual nós iremos estar abordando um tema de salvação mediante somente a graça de Cristo Jesus. Então nós podemos ver que logo após ter tido um grande acontecimento de milagre, a qual estava passando para entrar no templo chamado Formosa, Pedro e João, à porta deste templo, havia um homem coxo, um homem que não podia andar, e este homem ali naquela porta daquele templo pedia esmolas. Então este homem, vendo-se a chegar para entrar ao templo, Pedro e João, ele ao pedir esmolas, ele pede para que Pedro e João oferte algo para ele. Então Pedro vai dizer para aquele homem: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Glórias a Deus. E imediatamente Pedro pega aquele homem pela mão direita, o levanta e os seus pés e tornozelos se firmaram. Mas naquele tempo, naquele momento, naquela época, estava um reboliço, porque isto tivera acontecido logo após a morte e ressurreição de Cristo. E ali, estando ministrando, estando Pedro e João falando ao povo, no início do capítulo de número 4, vai dizer que sobrevieram sacerdotes, capitão do templo e saduceus, pessoas que não acreditavam muito, não queria que fosse pregado a ressurreição de Cristo dos mortos. Então eles decidem pegar a Pedro e a João em uma tentativa de abafar o milagre que tinha acontecido por intermédio de Jesus, e aí eles prendem Pedro e João. Só que o evangelho, a palavra de Deus, ela é algo maravilhoso, tremendo, de tal forma que aqueles que ouviram se converteram, ao ponto de serem quase 5.000 pessoas. Então, no dia seguinte, se reuniram, esses principais se reuniram em Jerusalém,
E eles começaram a questionar em nome de quem que Pedro e João faziam aquilo. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, vai começar a explicar, vai começar a dizer: seja conhecido sobre todos vós, não é de nós, não é vindo de nós mesmos, mas isso é dádiva de Cristo Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes. Oh, aleluias! Esse a quem Deus ressuscitou dos mortos vai começar a dizer que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Entramos agora no miolo da mensagem. Meus irmãos, queridos ouvintes, naquele tempo, há aproximadamente quase 2000 anos atrás, já vem se passando, já vem sido pregado, já vem sido ministrado tantas coisas, tantas falácias a respeito de salvação. E por mais que o ser humano ele busque a sua salvação, ele busque um resgate, ele busque algo para suprir a necessidade da sua alma, ele não encontra. Porque o nome que é acima de tudo e acima de todos é o nome de Jesus, o Cristo, o ungido, o Nazareno. Não existe outra metodologia, não existe outro tipo de Deus, não existe alguma pessoa que com ou poder suficiente, ou status, ou fama, seja qual for a metodologia, possa salvar, a não ser pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, o Cristo. Nota-se que no versículo 13 do capítulo de número 4, o contexto vai dizer que aquelas pessoas viam que Pedro e João ensinavam com ousadia, apesar de serem homens sem letras e indoutos. E todos se maravilhavam, porque é impossível, uma vez, a pessoa, depois que conhece o nome de Jesus, ter a mesma vida. Ei, querido ouvinte, você, aleluia, que está precisando de uma palavra de salvação, eu quero te dizer nesta noite que em Jesus existe graça, em Jesus existe favor imerecido. E uma vez que a pessoa decide, dentro do seu íntimo, do seu interior, aceitar, receber a Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, esta pessoa ela tem a sua vida transformada. Essa pessoa ela tem a sua vida renovada. Por quê? Porque Deus, através de Cristo Jesus, pelo seu divino Espírito Santo, dá um ressignificado para a vida desta pessoa. Seja aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, seja aquela pessoa que já ouviu falar de Jesus, seja aquele que crê, seja aquele que está em algum ministério, em alguma igreja, digo mais, em alguma religião que não seja cristã, que não seja uma religião evangélica, mas a partir do momento em que todos os dias você aceita o senhorio de Cristo, o Senhor como o verdadeiro Lorde, o verdadeiro Rei da minha e da sua vida, é impossível ter uma vida igual. É impossível
ter uma vida de tristeza, uma vida de derrota, uma vida de lamúria, de lamentações, porque o fato de ter Jesus não significa que não vamos passar por provações. Bem verdade é que passamos por muitas agruras nesta vida, mas o fato de ter Jesus como seu Salvador e ter este nome dando o caminho, a direção da sua vida, tudo aquilo que é dor é passageiro, tudo aquilo que é tristeza é passageiro, e tenha sempre a certeza de que Jesus está ao meu e ao seu lado. Você quer uma alegria? Você quer um prazer maior do que este? De ter a certeza de que Cristo, aonde você vai, Ele está junto? Ei, diz um louvor muito conhecido: se Cristo comigo vai, eu irei. Você quer uma alegria maior do que ter dentro do seu coração viva a aliança e o sentimento de que você está salvo, de que a sua alma ela está salva, porém que tenhamos a convicção que não existe nenhum outro nome entre os homens dado debaixo do céu, ou no céu, ou debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Que Jesus abençoe a sua vida, querido ouvinte. Você seja cheio do Espírito Santo e possa viver a cada dia a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta mensagem. Paz e graça. Deus abençoe.